Olá pessoal, tudo bem? Muito bom dia. Estamos aqui na Fenetec, tá? Eh, com o nosso podcast da Prefeitura Municipal de Dom Eliseu, mais um dia de podcast, recebendo dessa vez o nosso convidado, ele que é fiscal, tá bom? Fiscal estadual agropecuário da Depará, querido Péricles Bastos. Muito bom dia, meu irmão, tudo bem? Seja muito bem-vindo. Bom dia. O tema é sobre o Dia Mundial da Abelha. Então você com mais propriedade a respeito desse assunto vai iniciar essa fala então com a gente. Hoje é o dia do apicultor, dia 22 de maio. No último dia 20, anteontem, foi o Dia Mundial da Abelha. Então, essa data, esse período, é algo assim que marca um pouco esse setor, no setor apícola, e por isso a gente quis dar um destaque maior hoje nessa conversa. Qual a importância da apicultura no Brasil, no mundo? A apicultura, ela tem um ponto assim muito relevante, Silvestre, porque ela pode, em alguns casos ela é a principal fonte de renda do produtor, mas ela pode ser uma fonte de renda secundária de fácil manejo, podemos assim dizer, né? Porque o apicultor, ele pode ter outra diversidade de produção, trabalhar com outras coisas dentro da sua propriedade, ou em alguns casos, até na zona urbana, quando alguns criam abelha sem ferrão, né? E ter ali uma renda extra, porque é um animal que praticamente faz quase tudo só, né? O manejo é muito pequeno nas colmeias, então o produtor ele basicamente tira um dia a cada 15 para ele ir lá fazer o manejo nas suas colmeias, ver como é que está o andamento. Então ele serve como essa fonte de renda extra, além de ser bastante prazeroso. Quem, quem trabalha com abelha, ele se apaixona. Quais são os tipos de produtos que nós podemos extrair da abelha, ô Péricles? São inúmeros. O Brasil produz vários produtos, né? Inclusive no o Espírito Santo ele produz um pólen que é só produzido aqui, né? E aí ele tem um valor mais alto no mercado mundial pela coloração dele é diferente. Mas a gente tem de principais produtos o mel, né? O pólen, como já disse, a cera e o própolis. Na verdade é o própolis, eu falei o pólen, mas é o própolis, que é o própolis verde, o que eles produzem lá no Espírito Santo, que é só lá que eles conseguem produzir. Então, esses produtos que têm muito lado medicinal, que a gente usa muito mel e própolis, principalmente para o lado medicinal, né? Mas o mel, principalmente o mel, ele é muito comum também na alimentação. O Brasil ainda consome pouco mel como pessoa, mas no mundo afora as pessoas já têm o mel com mais frequência na alimentação diária. E o que fazer para a gente poder preservar então a abelha? Hoje a abelha ela passa por um problema no mundo como um todo, né? As mudanças climáticas, o excesso de pesticidas na agricultura, isso são os principais pontos que têm feito não só a população de abelhas, como a de outros insetos que são polinizadores naturais reduzirem, o que não é bom nem para a abelha, no caso que vai reduzir, claro, vai reduzir a produção, como para a própria agricultura, como polinizador. No dia da abelha, agora mesmo, anteontem, a gente estava participando de um seminário online e lá eu vi algo muito interessante no que se refere à polinização da abelha. E quando a gente chega aqui na feira, a gente observa logo ali na entrada os girassóis, né? A polinização por abelhas, ela aumenta a produtividade do girassol de 50 a 70%. Ou seja, se você coloca girassóis e coloca colmeias naquele trecho, ele praticamente, né, aumenta em metade, pelo menos, da produção. A gente também viu lá falando sobre o açaí. O aumento do açaí também chega próximo disso em áreas onde você coloca colmeias, onde está tendo plantio de açaí. Então é algo que, como eu já havia dito, o produtor tem pouco manejo, mas ele tem muito ganho com a presença delas. Muito bem.
Eu pensando aqui, imaginando a respeito é, de um futuro possível, né, de um futuro próximo. O que acontece se acaso vier o desaparecimento dessas abelhas? Albert Einstein, lá atrás, né, já dizia que se as abelhas desaparecerem em 5 anos, a humanidade desaparece. O, o que os cientistas veem hoje, é claro que em 5 anos a humanidade não desaparece, mas a humanidade vai ter de mudar a sua forma de vida, né? Porque o desaparecimento dos polinizadores aí, principal da abelha, porque a abelha é o principal polinizador que existe, vai reduzir em muito a produção de muitas plantas, né? A produtividade vai cair bastante, mesmo hoje com a tecnologia, onde eles fazem com que muitas plantas se autopolinizem, né? Algumas não têm essa eficiência. E aí a redução alimentar vai ser drástica e o homem vai ter que pensar uma outra forma de se alimentar. Vamos falar de produção, de economia, o que isso traz de positivo para o nosso município? Bom, Dom Eliseu hoje ele já possui uma gama forte de apicultura. Nós temos na Depará cadastrados em Dom Eliseu 38 apicultores, com um total de 444 colmeias em produção. A gente sabe que teve uma perda recente, do meio do ano passado para agora, para o meio desse ano, a gente teve uma mortalidade em muitas colmeias do município, e alguns fatores, os principais são aqueles que eu citei, a parte climática e de uso de pesticidas são as principais causas dessa perca, tanto que a gente tem incentivado os apicultores a sentar com os outros grupos para que eles consigam montar uma forma de cooperação onde você consiga trabalhar, né? Ou retirar colmeias de uma região quando você estiver aplicando determinado tipo de pesticida, porque os inseticidas eles agridem as abelhas, e a abelha é um inseto, né, extremamente sensível. E a gente já tem aqui duas indústrias de mel, que é algo que não é muito fácil se ter ou muito comum a gente ver por aí. Nós temos a Coagro, né, a cooperativa, que ela possui uma indústria com o Serviço de Inspeção Municipal, o SIM, né? E nós temos também a Apisdom, que é uma empresa que começou com a Depará, com o Serviço de Inspeção Estadual da agência, e hoje tem um Serviço de Inspeção Federal. Então é algo que você dizer, a cadeia do mel tem espaço aqui, temos produção, ou seja, nós podemos até mandar para fora por conta dessa empresa que possui CIF. Imaginando bem, pensando bem, Pérez, a respeito também da quantidade de apicultores que o município, a região tem. Você tem uma estimativa? Pois é, como informei, nós temos cadastrados 38, Clemente, mas nós sabemos que isso não é verdade ainda total. É bom lembrar que a partir do dia 15 do mês que vem, nós vamos estar fazendo uma atualização cadastral no município. E muitas vezes as pessoas compreendem, entendem que essa atualização cadastral é somente com quem cria gado. Na verdade, essa atualização cadastral é para todo e qualquer produtor que cria alguma espécie comercial que a gente trabalha, né? Não só bovinos, caprinos, equinos, suínos, aves, peixes, mas também as abelhas. Então a gente espera, a partir do dia 15 do mês que vem até o final de julho, até o 30 de julho, conseguir com que mais apicultores compareçam ao órgão para fazer o seu cadastramento, e a gente conseguir atualizar esse número, que com certeza acredito serem mais dos 38 que nós temos hoje cadastrados. Agora falando a respeito de gestão, né? Onde entra o papel fundamental da Prefeitura Municipal, do governo municipal, juntamente com a Depará, Emater e Semagre, no apoio? Hoje a Semagre ela já presta bastante apoio ao apicultor. A parte de assistência técnica, a Secretaria Municipal, a Semagre, ela é forte nisso. Ela acompanha os produtores, né? O tempo todo no período da produção, da coleta desse mel. Eles têm um acompanhamento muito direto nessa parte da assistência técnica
a esses nossos apicultores, trouxeram pessoas também de Paragominas que têm um pouco mais de conhecimento técnico nisso para ministrar cursos para os produtores. Então, o acompanhamento com eles é feito de uma maneira muito presente, muito lado a lado. Isso é algo muito importante para a cadeia, muito interessante. Eles têm pessoas que de fato entendem do, do que é, né, cultivar abelha e estão lá próximo. Tem dois técnicos que têm uma ação muito direta e que têm um conhecimento muito bom na área. Gostaria de que você falasse a respeito também dos tipos de produtos, né, que a abelha ela exerce, oferece, fornece para o meio ambiente. A polinização para o meio ambiente é o mais importante, como citei aqui, né? Das plantas, né? Do aumento da produtividade nos plantios, como eu falei, do girassol aumenta até em 50%. A soja, por incrível que pareça, ela dá um aumento de até 8% nessa produtividade. Enfim, ela só tem pontos positivos para o quesito da natureza. Por isso que, às vezes, a gente até observa que elas são um ponto de referência para a situação se está bom ou se não está bom, né? Se tem um aumento de abelhas, é algo positivo. Se tem uma redução, alguma coisa não está bem por ali, né? É claro, para nós, como se dizemos, os principais produtos, de fato, são o mel, que é o que a gente mais consome, e o própolis, né? A cera também tem uma produção, mas alguns produtos são mais para o lado da indústria do que o que a gente visualiza no dia a dia. Vocês trabalham com algum tipo de campanha referente ao Dia Mundial da Abelha? Nós trabalhamos essa parte de educação sanitária, estamos querendo apresentar um pouco e, o, e a gente tenta informar que, a, assim como as outras espécies animais, a abelha, ela apesar de ser um inseto, ela é um animal que tem um programa. Tem hoje um programa que é o chamado Programa Nacional de Sanidade Apícola, que ele trabalha com as abelhas apis, né? E, na verdade, ele mudou de nome, era apícola e passou a ser Programa Nacional de Sanidade das Abelhas, né? Era Sanidade Apícola porque era o grupo das abelhas com ferrão, da apis. E hoje ele agloba as abelhas com ferrão, que são as apis, e as abelhas sem ferrão também, né? Que são os meliponicultores. Esse nome um pouco me enrola um pouco às vezes na meliponicultura, que são as abelhas sem ferrão, que são chamadas abelhas nativas, né? E que elas também produzem um mel também de boa qualidade, assim como o outro da Apis produzido. Ô, Périx, gostaria de que meu amigo falasse a respeito também do preço hoje no mercado do mel da abelha. Olha, o mercado, Clemente, é algo que você vai. Depende muito da região, né? E como eu até lhe falei lá no Espírito Santo, o fato deles terem chamado própolis verde, que é um produto quase que exportado quase todo, eles têm um valor ali extremamente elevado, né? O produto do mercado aqui é algo que eu sempre deixo, eu digo, a parte de valores é muito com quem vende, com quem produz, né? A preocupação nossa é mais com o fato da criação em si se apresenta algum tipo de doença ou problema. Esse é um quesito que eu queria lembrar bem, porque o produtor que está lá cadastrado, ele pode vir à agência notificar algum problema, né? Como falei, desde o ano passado a gente teve um excesso de mortalidade nas colmeias, com um provável problema com pesticidas, mas nós temos também uma preocupação hoje muito grande no país, que é sobre o famoso escaravelho das colmeias. É um besouro, o Aetina túmida, é esse o nome científico dele. Ele já está presente em 9 estados do Brasil, já foi detectado. O Goiás, eu gosto de falar muito aqui, o Goiás e Bahia, que são os estados mais próximos aqui do Pará, onde já se detectou, e ele é um besouro que faz um estrago muito grande nas colmeias, até por ser uma espécie não muito comum, né, presente, e que começou a atacar agora, né? Então, o foco na sanidade das abelhas é justamente tentar interromper a presença, a chegada desse besouro, né,
dentro das colmeias, o que realmente levaria a uma queda muito alta das populações e da produção. Périx, tem muita gente nos acompanhando neste exato momento, né, pelas nossas redes sociais, em especial pelo nosso Instagram da Prefeitura Municipal. Então, o pessoal que nos segue, às vezes tem dúvidas. Entre elas, por exemplo, quais são os principais riscos que ameaçam hoje a existência das abelhas? O principais riscos, eu até anotei aqui um ponto que nós vimos isso aqui ontem, né? É basicamente a perda do habitat natural dela, justamente por conta do excesso muito do desmatamento, né? O uso dos agrotóxicos, em muitas vezes elevado, o, muitos inseticidas, às vezes aplicados, às vezes de uma forma incorreta, prejudicando a vida das abelhas, e as mudanças climáticas. As mudanças climáticas, elas acabam deixando elas um pouco desnorteadas, né? Sem entender direito o que está acontecendo, e muitas vezes ocorre fuga de abelhas de colmeias, porque elas entendem que o clima ali está mudando, que está diferente, e buscam um outro setor e não acabam não avisando, e pegam um produtor meio sem perceber, sem saber. Quando o produtor procura ver, ele está lá sem abelha nenhuma, que o enxame já foi embora. Entendi, perfeito. Pessoal, quero aqui agradecer a cada um de vocês que estão nos acompanhando nesse podcast ao vivo, né? Agradecer aqui a presença do nosso querido fiscal estadual agropecuário, o Péricles, que trabalha ali, justamente exerce a sua função na Depará, né? No prédio da Secretaria de Agricultura do município. Quero lhe agradecer demais por estar aqui, tá bom? E se acaso meu irmão tiver algum recado aí para poder passar para o pessoal de casa, o pessoal que está na nossa escuta, é com você a partir de agora, então. Eu tenho um recado que agora já sai um pouquinho das abelhas. Eu preciso falar agora um pouquinho das aves, para que a população possa tá bem ciente, bem esclarecida. Agora no mês de maio, o, o Pará confirmou um caso de influenza aviária altamente patógena, né? A influenza aviária, a famosa gripe do frango, como foi muito conhecida, de alta patogenicidade. O Brasil está em alerta sanitário contra a influenza desde o ano passado. Nós tivemos, no ano passado, alguns casos em pontos focais, no Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul, alguns estados apresentaram em alguns pontos. No Pará, foi detectado no município de Anajás, lá no Marajó, no início do mês, agora de maio, e em Pato do Mato, e, portanto, em área não comercial. Isso é importante a gente, a gente separar bem por conta do comércio de ovos e carne, de frango, com a presença ou não da influenza aviária. Quando isso é em área de subsistência, que foi o caso, o, o Brasil continua sem a doença. Esse é um ponto. Porque para a Organização Mundial de Saúde Animal, o que vale é a presença da influenza em granjas comerciais. Ou seja, uma granja que produz, né, ovos, ou uma granja que produz frango, de fato, para abate, para o quesito comercial. Não em casos de subsistência, como era o caso disso, de uma propriedade isolada lá no município de Anajás, onde foi detectado em um pato. Após a detecção, a Depará já encaminhou uma equipe para lá, para atuar nesse ponto em cima. O colega nosso aqui, o veterinário aqui de Rondon do Pará, inclusive, está para lá, foi um dos deslocados com a equipe para essa ação. A agência já chegou lá e identificou as propriedades vizinhas, os sítios, como essa área ali, tudo do Marajó, né? Muito poucas propriedades ali com presença de aves, realmente a maior parte patos, e a Depará já fez todo esse cerco, já, como se diz, fez o saneamento necessário para que essa doença não passe para outras regiões do estado, para ter o risco de atingir
a realmente a parte de granjas. Então, esse controle a agência já fez e a gente já espera no outro mês, já no mês de junho, poder dar uma outra nota técnica informando que já foi eliminado o problema lá de Anajás. Nós que fazemos a cobertura, né, trabalhamos no dia a dia da Adepará, da Emater, da Cimagre, a gente vê que vocês exercem um trabalho não só aqui no município, mas quando é preciso vocês se deslocam também para os municípios vizinhos, como foi o caso recentemente, Abel, Bom Jesus, se eu não me engano. Teve recente, agora o meu atendimento mais recente foi em Ulianópolis. Ulianópolis, no mês passado, no final de março para início de abril, houve uma suspeita de doença vesicular no município. E a doença vesicular, a gente pensa logo na febre aftosa, houve uma doença, uma suspeita realmente, e o caso lá foi estomatite vesicular, tá? Que é uma doença que é parecida com a aftosa, mas não é aftosa, então ela não tem um risco comercial nenhum. E naquele período lá que houve essa suspeita, o colega lá, o veterinário lá, o Roberto, estava no atendimento lá nesse e houve uma outra notificação de um atendimento justamente em abelhas. E fui lá em Ulianópolis fazer esse atendimento na propriedade que estava notificando o problema de mortalidade de abelhas justamente e quando há uma necessidade maior, a agência busca o profissional que às vezes não está no município ou no município está ocupando outra coisa, procura o mais próximo para poder fazer com que o atendimento possa ocorrer da melhor forma e o mais rápido possível. Muito bem, quero aqui agradecer a sua presença, a sua participação nessa manhã e deixar suas considerações finais, por favor. Eu agradeço a oportunidade e, como consideração final, lembrar o produtor que houve uma mudança de fato na nossa data de atualização cadastral. Como eu já falei um pouco aqui da abelha antes, ela seria agora já no final deste mês, para o mês que vem, e ela ficou para o meado de junho, a partir do dia 15 do próximo mês até o final de julho. Essa alteração ocorreu porque a Adepará está fazendo uma atualização no nosso sistema. E aí nós vamos conseguir incluir todas as espécies que até então o nosso sistema não abrange ainda, ele não consegue abraçar todas, mas já a partir da atualização cadastral, nós vamos conseguir englobar todas as espécies para que a gente tenha a possibilidade também de emitir GTA para o produtor de todas as espécies. E lembrando que nessa campanha, o próprio produtor já vai ter condições de fazer ele mesmo a sua atualização cadastral através do sistema, através do aplicativo. Então, esse mês de maio e a primeira quinzena de junho, nós estamos dando essas informações e aguardando o produtor a partir do dia 15 de junho para a sua atualização. Muito bem, muito obrigado, Péricles, tá bom? É isso, muito obrigado mesmo, sucesso, bom trabalho lá. E, pessoal, a gente fica por aqui, depois a gente volta em um outro momento. Tchau, tchau, um abraço a todos, fiquem todos com Deus.